Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora a transmissão ao vivo do Expresso Meio-Dia com notícia, jornalismo, informação e, acima de tudo, atualização para a hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, temperatura na casa dos 17 graus, um calorzinho agradável em meio ao inverno e um clima bem distante daquele que nós tivemos na semana passada. E esse é o destaque para nós começarmos a falar aí sobre a temperatura no dia de hoje. Um calorzinho típico de julho em toda a Serra Gaúcha. O sol vai predominar ao longo de todo o dia nas cidades da Serra. O vento vai soprar fraco no quadrante leste e faz com que o dia tenha temperaturas agradáveis, com máximas que vão variar entre os 18 e os 20 graus. O tempo também segue firme em todo o estado do Rio Grande do Sul, então uma excelente quinta-feira de inverno com temperaturas agradáveis, sem aquele frio de Renguiá-Cusco, nem aquele vento gelado e nem chuva, um ótimo dia de inverno. Passando pela atualização, nós vamos falar sobre quem tá ruim e aquele que tá pior. Eu tô falando, obviamente, da dupla Grenal, que de fato não está conseguindo se afirmar no Campeonato Brasileiro. O Inter perdeu em casa para o São Paulo por 2-0 e sofre com a defesa e vive a pior atuação do ano em uma derrota às vésperas de um Grenal. O Colorado tomou 2-0 em casa para o São Paulo, chega a 8 jogos sem vencer no Beira-Rio e acumula preocupações para o próximo sábado. Diego Aguirre está preocupado e tem muito trabalho pela frente. Na opinião do técnico, foi feito um jogo muito ruim, com muitas dificuldades e sucessão de erros cometidos. E precisamos assumir para tentar melhorar, diz o técnico uruguaio, que se preocupa com a situação colorada, haja vista que o São Paulo também estava em uma crise sem vencer há vários jogos e desencantou contra o Internacional jogando dentro de casa. Pior que o Colorado, só o Grêmio mesmo que está na lanterna. Em 24 pontos disputados na tabela do Brasileirão, o Grêmio conquistou apenas 2, ou seja, um retrospecto extremamente complicado, porque se aproximando a 1/3 do final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não sai da lanterna e é um dos times ameaçados de rebaixamento. Segundo as informações, e a chegada de Luiz Felipe Scolari para tentar arrumar a casa. A direção diz que Felipão tem vontade juvenil e pede um choque no vestiário. Afinal, os medalhões das boas épocas gremistas seguem sem jogar e são aí, segundo algumas vozes da imprensa esportiva, escolhem o treinador para jogar. Felipão chega com contrato até o fim de 2022 para ser referência em meio a uma crise que o Grêmio vive. Está nas mãos do gringo readequar e rearrumar a casa gremista para, primeiro, sair da zona de rebaixamento e, segundo, tentar conquistar algum título ou a Sul-Americana ou até mesmo a Copa do Brasil. Vindo para as informações da nossa região, começamos por Vila Flores, onde a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que isenta os microempreendedores individuais do pagamento de taxas. A medida busca incentivar a abertura de novos empreendimentos no município. Foi aprovado aí na sessão do último dia 5 de julho, por votação de quórum unânime, a proposta que concede a isenção de cobrança de taxas, custas e alvará ao microempreendedor individual, no âmbito das delegações municipais. Essa medida partiu de uma indicação realizada pelo vereador Edson Dallagnol, do MDB. Foi imediatamente aprovada pelos legisladores essa emenda, que agora garante isenção de taxas e demais contribuições municipais aos microempreendedores que decidirem abrir seus negócios em Vila Flores. Seguindo com as nossas informações, em Veranópolis, óleo na pista acabou causando aí uma derrapagem na RS 359. O Corpo de Bombeiros realizou a lavagem do local. No dia de ontem, uma quantidade de óleo foi derramado em um certo ponto da 359, que passa por Veranópolis. Por conta dessa situação, 2 motociclistas acabaram derrapando e caindo.
Os motociclistas não se feriram. Diante do cenário, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a lavagem do local. Numa perspectiva rápida, passamos pelos hospitais da nossa região, começando pelo São Peregrino Lasiose, em Veranópolis, que no dia de hoje conta com 13 pessoas internadas por força da Covid-19. O quantitativo registrado na quinta é o maior dessa semana, ou seja, atingimos aí a marca de 13 pessoas em Veranópolis. Em Nova Prata, a situação é um pouco mais tranquila, 6 pessoas seguem internação clínica, por força da Covid, nenhuma delas aguardando transferência para leito de UTI. O destaque da página da Universidade de Caxias do Sul, campus Nova Prata, traz até você um esclarecimento e um conhecimento. O grafeno é considerado um dos materiais mais leves e fortes do mundo. Extremamente fino, ele é 200 vezes mais resistente do que o aço. E vem a série sobre os produtos que podem ser desenvolvidos na planta da UX Grafene. É a primeira e maior planta de produção de grafeno instalada em uma universidade da América Latina. A UX Grafene conta com uma planta verde onde a água da chuva é reaproveitada e os resíduos gerados são reutilizados. Ela é a maior planta de produção de grafeno instalada aqui, em Caxias do Sul. O grafeno é um material de alta transparência, leve, maleável, resistente ao impacto, à flexão e excelente condutor térmico e também elétrico. E ele é o material mais forte do mundo, 200 vezes mais resistente que o aço, superando até mesmo o diamante. E ele é o material mais fino que existe na espessura aí que existe a espessura de um átomo, ou seja, 1 milhão de vezes menor que um fio de cabelo. E está sendo desenvolvido agora, na Universidade de Caxias do Sul. Ele é utilizado na produção de telas, displays de LCD, touchscreen, componentes eletrônicos, baterias de recarga instantânea, entre outros. E a UX pretende agora, conseguir se tornar um polo produtor desse tipo de material. E justamente para inaugurar essa planta da UX Grafene, em Caxias do Sul, amanhã é aguardada a visita do presidente Jair Bolsonaro, que virá pessoalmente inaugurar a fábrica. O presidente vai visitar ainda uma vinícola em Bento Gonçalves e deverá passar a noite na cidade. Então, Jair Bolsonaro estará em Caxias do Sul com a agenda marcada para amanhã, na primeira Feira Brasileira do Grafeno, que ocorre de 9 a 16 de julho no ginásio da Vila Poliesportiva. Conforme a agenda oficial, o presidente deve comparecer no evento por volta das 14 horas. À noite, ele visitará a vinícola Miolo e também estará aí com sua comitiva e vai passar a noite no Vale dos Vinhedos. E a parte técnica que acompanhará o presidente já na manhã da próxima, dessa manhã, e o grupo de profissionais vai garantir a segurança na região. Ele fica hospedado no Spa do Vinho e segue para a capital do estado na manhã do próximo sábado. Seguindo com as informações, atenção aos motoristas que trafegarem nas rodovias da Serra. A Polícia Rodoviária Estadual estará realizando uma operação de monitoramento das principais rodovias serranas. O objetivo é fazer um levantamento sobre a velocidade que os condutores estão aplicando em determinados trechos da rodovia. Uma operação com viaturas discretas e policiais à paisana estará sendo feita durante o dia de hoje. As principais rodovias aí é na RS 122, nos quilômetros 42 a 80, e também ocorre aí das 8 até as 18 horas. E a explicação, claro, é para averiguar o andamento do trânsito. Então, policiais à paisana com seus radares nas rodovias, muita atenção ao dirigir, principalmente na 122, entre Caxias e Farroupilha. Nova Roma do Sul, um pequeno município, mas uma grande meta alcançada. 50% da população já teve a sua primeira dose da vacina. A Secretaria da Saúde comemora, mas pede aí a manutenção de todos os cuidados necessários, pois
50% da população já conta com o seu imunizante. 1.919 pessoas já receberam a primeira dose, que representa 52% de toda a população da pequena Nova Roma, que é exemplo de outros municípios já vão alcançando uma alta taxa de imunização. Claro, são municípios menores em número de população. Avançando pela Serra Gaúcha, vamos a Bento Gonçalves, onde o Procon de Bento realizou uma operação nos postos de combustíveis, chamada de Petróleo Real. A operação desencadeada faz parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essas fiscalizações de responsabilidade conjunta entre a Agência Nacional do Petróleo, o Inmetro e o Procon têm por objetivo a verificação da qualidade do combustível, a transparência da composição dos preços ao consumidor, a validade dos produtos vendidos nas lojas de conveniência, entre outras infrações administrativas. A operação é inédita e é coordenada pelo Ministério da Justiça em Brasília, contando com o apoio de outros órgãos governamentais. Seguindo também por Bento Gonçalves, Festival de Teatro está programado para a cidade. Ele vai ocorrer, claro, por circuito online e de forma gratuita. O projeto Máscara em Cena 2068 em Movimento reúne filme, peças teatrais, debates com artistas locais, vagas de curso e residência para artistas da região. De 8 até 11 de julho, o grupo Máscara em Cena realiza a edição especial para Bento Gonçalves do Circuito Digital. Ele ocorre sempre às 20 horas através dos canais do YouTube, com a apresentação online do filme 2068-20, que já também amanhã, né, no domingo, dia 11, às 18 horas, também ocorrerão novas reprises. As peças serão surgidas aí nos debates e demais chats promovidos no próprio YouTube, marcando um encontro dos amantes da arte teatral. Seguindo com as informações da Serra Gaúcha, a polêmica no loteamento Morada do Sol, em Farroupilha, parece ter sido resolvida. Após a ameaça de corte de água por ausência de pagamento, os moradores do Morada do Sol pagaram a conta que estava vencida e a água foi reestabelecida. Um protesto e um confronto que surgiu nos últimos 2 dias em um impasse entre Corsan e demais órgãos aí que atuam na cidade de Farroupilha. Ontem, com o pagamento dos débitos no valor de mais de R$5.000, foi feita a quitação e a continuidade no serviço de transmissão de água. Seguindo por Caxias do Sul também, num acordo histórico praticamente firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Metalúrgico e o Sindicato Patronal, o reajuste de 10% no salário vai ser alcançado a todos os profissionais que atuam nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico. E segundo informações, o dissídio da campanha salarial foi assinado na última terça-feira. Com o cálculo baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, o reajuste aos operários será de 10%. A proposta foi aprovada por ampla maioria da Assembleia Virtual da categoria, segundo que a representação teve mais de 2,7 mil participantes. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o resultado das tratativas é razoável ao momento vivido. Avançando com as informações, uma operação policial na Serra Gaúcha desmantelou uma organização que acondicionava e mantinha em situação irregular diversos explosivos que acabaram sendo apreendidos. Os artefatos eram mantidos em locais irregulares na região de Guaporé. Foram apreendidos pela Polícia Civil durante a Operação Explosive, deflagrada nessa manhã. Além de averiguar crimes relacionados à posse irregular desse material, a investida também combateu delitos de fraude de crime contra a fauna e poluição ambiental. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Guaporé após longos meses de investigação, onde uma empresa da região que atua no setor de terraplenagem
adquiria os artefatos em quantidades maiores do que eram necessários para as obras. Os explosivos comprados em excesso eram guardados e utilizados mais tarde em outros projetos de forma irregular, o que deduzia custos com frete e escolta. Além do que, as informações sobre novas explosões não eram prestadas nem ao Exército nem à Polícia Civil. A polícia averiguou ainda a quantidade sobressalente de artefatos explosivos era armazenada de forma irregular em diferentes locais ligados à empresa. Avançando, na região das Hortênsias, em Nova Petrópolis, após uma confirmação de 11 casos positivos, a prefeitura foi fechada. Está encerrados os atendimentos para esta semana após um surto de Covid constatado na cidade de Nova Petrópolis. Avançando para a região norte do estado, vamos à Lagoa Vermelha, onde os atletas do jiu-jitsu local se preparam para uma competição em Nova Prata. Segundo as informações, em 1º de agosto, os participantes aí da arte marcial do jiu-jitsu vão viajar até a cidade de Nova Prata para o desafio Silver Fight. A competição deve reunir atletas da região metropolitana de Porto Alegre e também da Serra Gaúcha. O desafio é mais uns eventos que marcam a retomada das competições e de Lagoa Vermelha, diversos atletas pretendem comparecer à competição. Em Marau, a prefeitura envia solicitações e requerimentos aos funcionários aposentados. A fim de equalizar as informações nos bancos de dados, diversos funcionários aposentados, cerca de 156 servidores, estão recebendo comunicado da Prefeitura de Marau. É uma medida tomada no sentido de alimentar a base de dados. Após problemas de acessos e inconsistências nos sistemas, a coleta de dados completos dos servidores aposentados vai facilitar a base de dados interna da Prefeitura. E os casos serão analisados, os documentos digitalizados de cada servidor, e é pedido aí que as pessoas façam o repasse da documentação solicitada. Falando ainda da Corsã e de outros protestos, dessa vez em Passo Fundo. Famílias aí protestam contra a companhia de saneamento no bairro, na Avenida Rio Grande. Conforme uma dos moradores, são 2 dias sem água e a Corsã não deu resposta às famílias. As ligações eram ilegais, por conta disso a companhia cortou o abastecimento do local e as famílias seguem sem água. E o protesto já está aí com cerca de 200 famílias reunidas. Conforme as moradoras, a água foi cortada e a Corsã não deu nenhuma satisfação. Os moradores relataram que vão liberar a Avenida Rio Grande, que está bloqueada, em breve, mas se a Corsã não regularizar a situação, a avenida será trancada novamente. Então a gente vai acompanhando algumas situações onde ligações irregulares de água, como por exemplo no caso de Farroupilha, que ocorria e houve um corte de fornecimento por falta de pagamento, isso ergueu protestos. Isso também motivou a mesma ação em Passo Fundo, onde a ausência de fornecimento de água devido à ligação irregular na rede também fez o corte do fornecimento. Acompanharemos esses fatos ao longo das semanas para saber se a partir de agora a Corsã está exercendo esse papel mais rígido na fiscalização ou se é alguma instrução que já vinha ocorrendo. O fato é que revolta por corte no fornecimento de água é novidade nas nossas notícias. Para encerrar o giro pela região do Planalto, em Passo Fundo também, uma escola técnica vai ser especializada na formação de soldados e na especialização de sargentos. Um importante anúncio foi feito aí, segundo as informações, o deputado Matheus Vespe anunciou que Passo Fundo terá ainda neste ano uma escola técnica de formação de soldados e sargentos. Segundo as informações, os próximos passos agora estão voltados para a estrutura física desse novo centro de formação, que atenderá os novos soldados que migrarão para as suas especializações. Sendo esses os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um breve intervalo comercial.
Na sequência, eu volto com as notícias do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Fique comigo aqui no Expresso Meio-Dia, na Conecta Mais TV. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha o B-Night, esse que é o talk show da Conecta Mais TV. E nessa quinta tem um convidado especial que vai alegrar a sua noite. Sabe quem vai estar sentadinho no sofá do B-Night? O bom menino não faz pipi na cama, mas pode fazer nesse sofá aqui. Eu estou falando de Renato Rodrigues de Oliveira. O palhaço parafuso estará contando a sua história aqui nesse sofá. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Somos abençoados. Temos a maior variedade de frutas do mundo. Nossa carne é a mais saborosa. Nosso litoral com lindas e extensas praias. Nosso sistema de saúde, maior do mundo. Momentos difíceis vão e vêm, e a realidade está na nossa consciência. Seja positivo, ame, trabalhe e viva intensamente. Alau, Arquitetura e Urbanismo, acreditando no melhor. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. E na próxima segunda-feira, a nossa pauta será a importância das redes sociais na saúde dos negócios locais. E para falar sobre isso, nós vamos receber o André Seminotti, consultor de marketing e negócios digitais, e Everton Cardoso, designer e gestor de redes sociais. Segunda-feira, 21 horas, nós esperamos vocês. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. E nós retornamos para o segundo bloco do Expresso Meio-Dia dessa quinta-feira ensolarada e de calorzinho. Eu não falei que estava calor, 18 graus em Nova Prata. Para quem estava com 3 graus na semana passada, já sabe o que é comemorar
a boa temperatura. O céu é azul e a Placidina de Araújo é deserta, porque está todo mundo no sorteio do bife, enquanto a gente traz notícia e informação. Agora falando aqui do estado do Rio Grande do Sul, nessa manhã, em cerimônia no Palácio Piratini, que ocorreu até pouco, o governo do estado assinou o contrato da venda da CE Distribuidora. Em uma cerimônia que contou com a presença do governador Eduardo Leite e também de membros da Equatorial Energia e demais corpo técnico formado aí no setor da pasta, foi feita a assinatura do contrato de leilão de venda da CE, essa que deu muita polêmica e o que falar, mas foi concretizada. A CED é responsável pela distribuição de energia elétrica, especialmente para a região metropolitana. A Equatorial Energia, que adquiriu a concessão em um leilão pelo valor de R$100 mil, se comprometeu a pagar um passivo que já passa da casa dos 4 bilhões de reais. Com isso, várias prefeituras estão recebendo um aporte financeiro vindo do pagamento da primeira parcela referente ao ICMS devido. Por exemplo, Caxias do Sul recebeu 32 milhões de reais em crédito em conta corrente que deve auxiliar no orçamento devido a essa negociação realizada com a CED. Seguindo com as informações, a Brigada Militar forma a primeira mulher no curso de piloto aeropolicial. 3 oficiais da Brigada Militar receberam o certificado de conclusão do curso de piloto aeropolicial no dia de ontem. Neste grupo está a primeira mulher aviadora da corporação, a capitã Mariana Tijik Hoffmann. A cerimônia ocorreu no Centro de Formação Aeropolicial em Capão da Canoa. Além da capitã, também o capitão Marcelo Segala Constante e o major João Marcelo dos Santos foram os oficiais formados nessa edição e que estão aptos agora para conduzir as aeronaves da Brigada Militar. Para quem nos acompanha e torce pelo Grêmio, em especial a Salete Toscan, que todos os dias está aí, vai lembrar do Estádio Olímpico Monumental, que fica no bairro da Zenha, em Porto Alegre. Nesse momento, uma negociação ocorre aí com o grupo Zafari, que promete comprar parte do terreno do antigo Estádio Olímpico. Segundo as informações, a antiga casa do Grêmio sairá da mão dos tricolores. O clube já realiza auditorias para que possa assumir definitivamente a gestão da arena a partir do mês de outubro. Quando isso ocorrer, o terreno do Estádio Olímpico será dividido em 2 lotes. Uma parte ficará sob responsabilidade da empresa Carangones, que estará construindo um residencial no local, e a outra parte poderá ser vendida aí para o grupo Zafari, que também pretende adquirir a área e implementar mais um local de investimento no bairro saudoso da Azenha, em Porto Alegre. Seguindo com as informações, mais uma etapa da pesquisa EpiCovid, que é realizada pela UFPEL e por demais universidades, vai passar pelo Rio Grande do Sul. E nesse momento ela vai falar sobre a imunidade celular contra o coronavírus. O estudo sobre a evolução da prevalência do Covid no Rio Grande do Sul vai conduzir essa próxima etapa da amostra populacional. O levantamento faz parte de uma série de estudos que estimam a prevalência do coronavírus. A próxima etapa estará sendo realizada a partir de amanhã, dia 9, até o próximo domingo, 11 de julho, na cidade de Pelotas, e tem o diferencial de incluir a realização dos exames de resposta imune celular e de anticorpos neutralizantes, além das entrevistas e testes de anticorpos que serão realizados nos locais do estudo. Aguardaremos os próximos resultados. Na região aí de Novo Hamburgo, após o protesto de funcionários em uma empresa de sapatos, os trabalhadores da fábrica conseguem garantir livre acesso ao banheiro. Um acordo foi negociado com a empresa após o caso ter repercussão nacional,
quando uma trabalhadora foi impedida de ir ao banheiro e acabou tendo que fazer suas necessidades nas calças. O fato chamou a atenção e os sindicatos se reuniram em forma de protesto. Agora parece que a situação foi normalizada. Indo para o Brasil, vamos aos destaques da Pátria Grande. Isso porque nós temos a inflação medida pelo IPCA. E adivinha, ela subiu de novo, né? Claro, o que só sobe é a inflação, o que só desce é o nosso salário. Em junho, puxada pela alta da energia, ficou, abaixo do que era esperado. Segundo as projeções compiladas, a expectativa era de alta de 0,59, mas ela ficou em 0,53. E em comparação com maio, ela é de 8,40 frente ao igual período de 2020. Então, inflação subindo por mais um mês, de acordo com o IBGE. E agora um adendo, um aviso e um alerta, já que estamos no sistema de 3As aí do governo do estado. A situação das bolsas de valores ao redor do mundo chama a atenção o comportamento nessa manhã do mercado financeiro, não só no Brasil, mas em escala global. A Ibovespa tombou 2%, está à casa dos 125 mil pontos, mas as bolsas do mundo inteiro operam em queda após um risco generalizado tomar conta dos mercados. E a nova ameaça não é tão nova assim, mas ganha uma nova faceta. A variante Delta do coronavírus, que impõe aberturas e fechamentos aos mais diversos locais do mundo, traz preocupação aos investidores sobre a possível retomada econômica. Após a euforia causada pela vacina e a baixa repentina dos programas de restrição, principalmente na Europa, o avanço da variante Delta pelo mundo tem feito com que os mercados se tornem receosos. E no dia de hoje, desde o começo da pandemia, o mercado sempre avisa antes quando os problemas estão para acontecer. Foi assim em março e abril de 2020. E um aviso foi emitido pelas mais diversas bolsas de valores que fecharam com os resultados negativos. Por exemplo, e fazendo uma análise rápida, nós temos aí que nesse momento Ibovespa opera em baixa, Dow Jones em Nova York também em queda, Nasdaq abaixo de 1%, as bolsas europeias todas fechando no vermelho, inclusive Madrid na Espanha com baixa de 2,3%, e os resultados lá no Oriente que já encerraram seus pregões, tanto Nikkei quanto o Hang Seng e também Xangai, todas fecharam em queda. A variante Delta causa preocupação nos mercados internacionais. Avançando para o Brasil, a CPI da Covid, a repercussão em uma nota dos serviços militares. Na noite de ontem, uma nota de repúdio assinada por Walter Braga Neto, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, repudiaram as afirmações de Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia lá no Senado. Segundo as falas do presidente da CPI no dia de ontem, ele apontou que existiriam processos de corrupção nos quais militares estariam envolvidos. Na opinião dos militares e os chefes das Forças Armadas, esse tipo de ataque foi leviano. E aí, uma nota foi emitida na noite de ontem, que está girando todo o grupo de WhatsApp. E o ministro do Estado da Defesa e os comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea repudiam veementemente as declarações do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz. Bem, polêmicas à parte, quem assinou a nota foi Walter Souza Braga Neto, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, o general do Exército Paulo Sérgio de Oliveira e o tenente brigadeiro da Aeronáutica Carlos Almeida Batista Júnior. E a nota foi oficial. Omar Aziz, em resposta, disse que as Forças Armadas podem emitir até 50 notas contra ele, mas que não o intimidem durante o seu trabalho. O Ministério da Justiça desencadeou uma operação conjunta com as polícias civis de 9 estados. A Operação 404 Ponto
definiu aí combater os crimes de pirataria, principalmente no sinal de televisão. E foram deflagrados aí, né, a terceira fase dessa operação. 11 mandados de busca e apreensão, bloqueios de sites e aplicativos de transmissão ilegal de conteúdo. O alvo foram aí o Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rondônia, São Paulo e Rio Grande do Sul, mirando aí principalmente escritórios e outros bunkers tecnológicos que dissipavam conteúdo de forma ilegal pela internet ou por serviços e aparelhinhos de acesso ilegal às televisões por assinatura. Nas notícias internacionais, os destaques dessa manhã é que os suspeitos de terem assassinado o presidente do Haiti no dia de ontem foram mortos pelas forças policiais do país. 4 pessoas supostamente envolvidas no assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse foram mortas pela polícia e mais 2 foram detidas ainda na noite de ontem, de acordo com o diretor-geral de polícia, Leon Charles. A operação também libertou 3 agentes policiais que tinham sido sequestrados pelos possíveis assassinos. A instabilidade segue no Haiti e o primeiro-ministro interino decretou estado de sítio no país. Falávamos sobre o comportamento dos mercados mundiais e as informações que chegam pela BBC Internacional dão conta de que a variante Delta carrega com ela 5 mutações que causam e tornam o coronavírus mais preocupante. Segundo as informações, a invasão celular da variante Delta é mais eficiente, ou seja, ela se contamina e contamina os demais com uma forma mais rápida. Ela também tem aí a questão de que o coronavírus poderia ter sido criado em laboratório. Para invadir uma célula humana, não basta que um vírus encontre uma porta de entrada. Primeiro, ele precisa ser ativado. E o SARS-CoV-2 tem uma ativação por meio de uma enzima do corpo humano, chamada furina, que corta o espaçamento da célula e faz com que o vírus se replique. Ao cortar o espaçamento da célula, a enzima acaba penetrando. Para conseguir esse feito, os especialistas já estão atentando para a situação de que o coronavírus possa sim ter sido manipulado em laboratório e está gerando todo esse problema. Segundo outro problema é o escapamento de anticorpos e a baixa eficácia das vacinas, que ao longo do tempo perdem força frente a esta variante que agora causa preocupação. Acompanhando o coronavírus desde o começo, quando eram 800 casos em Wuhan, na China, e vendo tudo o que ele vem causando de estragos, morte, destruição, restrições, falências, desemprego, enfim, a desgraça que essa peste causa e as implicações e os estudos científicos, chego a crer que isso não é obra da natureza. As evidências apontam que alguém, em algum momento, manipulou de forma errada um vírus e esse problema se alastrou para o mundo inteiro. A história é quem vai nos confessar a verdade dessa situação e só esperemos que, se ela foi feita pela mão humana, que os responsáveis sejam encontrados em tempo hábil. E para a gente encerrar, justamente as Olimpíadas, que é um evento de celebração, esperança e união da humanidade, serão realizadas em Tóquio, que vive um aumento de casos de Covid e, por isso, o público não poderá acompanhar as competições. Elas começam logo mais, pouco mais de 15 dias e vão de 23 de julho a 15 de agosto. Aqui para nós no Brasil vai ser aquela sensação um pouco chata, porque nós temos 12 horas de diferença, então quando as competições ocorrem no período do dia, nós teríamos que acordar pela madrugada para acompanhar a Olimpíada. Boa sorte para quem quiser madrugar para acompanhar os Jogos Olímpicos. Agradecendo a sua audiência, nós vamos encerrando por aqui. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã com as principais atualizações. Tenham todos uma ótima quinta-feira.